Meu nome é Dioniane Isilda Silva do Nascimento Vieira. Eu tenho 30 anos. A minha infância ela foi assim bem complicada, porque meu pai se separou da minha mãe, eu era pequena, então eu fui criada num lar que ele não era um lar estruturado, né? Que com isso minha mãe teve que sair para trabalhar e deixou os filhos pequenos em casa. E eu, como era mais velha, acabei cuidando deles. Isso marcou muito na minha vida porque a gente não teve carinho, não teve com quem conversar. Então, isso foi deixando a gente muito fechado. Até certo tempo da minha vida, eu guardei tudo pra mim. Tipo, ninguém sabia quem eu era tudo guardado. Porque eu achava que ninguém estava interessado em saber como eu estava ou o que estava acontecendo comigo. Na minha adolescência, por eu cuidar dos meus irmãos, eu já tinha uma noção do que era certo e o que era errado, assim, em aspas, né? Mas, assim, eu sabia que eu ir pra balada ou ir pra festa não ia adiantar o que eu estava sentindo. Eu sentia um vazio muito grande e sentia uma solidão muito grande que parecia que as amizades e as baladas e as festas não eram o suficiente. Eu tive muitas amizades, né? Mas as minhas amizades eram assim, eu sempre me sentia aquele grande problema de baixa autoestima, né? Sempre achei menor que todas, sempre achei que o que eu fazia ia fazer as pessoas gostarem de mim. Me apaixonei por uma pessoa e por não ter conhecido o amor, não ter sido amada por ninguém, aí se entreguei totalmente àquele relacionamento. Foi um relacionamento totalmente destrutivo, sabe? Me destruiu totalmente, destruiu a minha base familiar que eu já não tinha. Nesse relacionamento eu tive uma filha. Quando eu fiquei grávida, ele era novo, né? Ele tinha 19 anos também e isso assustou muito a parte dele. E ele vinha de uma família também que não tinha, era a mãe que cuidava dos filhos e a mãe tinha uma cultura onde o homem tinha que ser servido pela mulher. Então isso tornou muito mais difícil. Não tinha para onde eu ir, não tinha ninguém para me ajudar, então muitas noites eu me encontrava sem saber para onde ir, uma solução, uma direção, ou o que fazer, né? E o vazio aumentava cada vez mais. Nessa fase eu cheguei até a pensar em me matar, ou achava que a solução era acabar com a minha vida, que ia resolver todos os problemas. Porque além de eu ser na minha cabeça ser um problema para minha mãe, eu era um problema para outra pessoa e ia trazer uma criança que talvez seria um problema para ela também. E aí eu pensava assim, a única maneira de resolver todos os problemas é de acabar comigo mesmo, né? Destruir a minha vida, né? Porque parecia que quanto mais passava o tempo, mais complicações entravam, sabe? Minha família não me aceitava, a família dele não me aceitava também, e eu não tinha, tipo, direção ou para onde ir ou a quem socorrer naquela época. Chegou um tempo na minha vida que eu precisava encontrar algo, eu precisava procurar algo que pudesse me trazer a solução dos meus problemas. Tipo, não podia buscar na minha mãe, não podia buscar no meu pai, tinha que ser algo mais específico. E um dia eu estava em casa e uma amiga minha chamou eu para ir para uma igreja perto da minha casa. Aí eu fui, cheguei aí várias vezes com ela, mas tipo, voltava e voltava da mesma maneira. E uma noite eu fui e uma mulher veio e falou pra mim assim, que Deus ele podia resolver todos os meus problemas. Mas quando ela fosse pra mim, foi assim, é isso que eu preciso. E foi ali que eu peguei e aceitei Jesus na minha vida, né? Aceitei me batizar. Quando Deus ele se revelou pra mim como um pai que resolve os problemas, que ajuda, que ouve, pra mim foi mais fácil, porque eu queria isso. Eu ansiava por isso. Deus foi me curando, né? Foi me restaurando, foi refazendo as coisas e nesse processo eu fui refazendo os laços quebrados entre minha mãe, entre meus irmãos que tinham sido destruídos. Eu pedi perdão para minha família por todo o mal que eu tinha feito. Eu fui me tornando uma mãe presente para minha filha, eu fui se tornando filha para minha mãe, eu fui me tornando irmã para os meus irmãos. Nesse processo, Deus me abençoando e trazendo as coisas e restaurando, eu conheci o meu esposo lá na igreja. Dia 6 de julho do ano 2013 a gente se casou, né? E foi uma felicidade muito grande sobre a minha vida. Hoje ele é uma bênção de Deus. Ele é uma pessoa que vem ainda até hoje sendo instrumento de Deus. Ele me ajuda nos meus sonhos, ele ajuda eu na minha restauração. Ele está sempre se fazendo presente sobre mim. Tudo que eu passei na minha vida e hoje o que eu passo prova que não existe problema, não existe vazio, não existe nada que Deus não possa preencher, que Ele não possa resolver. Basta a nós entregarmos para Ele e deixar na mão dEle para que Ele realmente resolva. E acreditar que vai valer a pena. E acreditar que o melhor dEle sempre
vai ser melhor do que o que você sonhou, o que você planejou. Foi a melhor escolha que eu fiz, foi a melhor decisão da minha vida, sabe? Foi a decisão mais certa que eu podia ter feito, foi ter entregado minha vida para ele, foi ter ouvido a voz, foi ter seguido a direção, foi ter obedecido em todo o tempo. Hoje tudo que eu vivo é reflexo da minha entrega lá atrás.